Gente, boa noite para todo mundo aqui. A gente já está com 11 pessoas, mais ou menos. A Alissa está aqui, o Eduardo, a Fabiana, a Franci, o Gabriel, o Aladim, a Milene, o Thales, Daiane e outras pessoas que estão entrando também. E claro que eu, Ricardo Souza, e o Arthur Vec, que é o nosso convidado de hoje, E que aí, é pessoal? da terceira geração de editores da família, né, Arthur? Sim, sim. Caramba, acho que eu sou o mais velho de todo mundo que está aqui dessa sala. Eu lembro muito da editora VEC, é uma coisa que faz parte da minha história como leitor, como, Da sabe, minha também. da sua- é claro, imagino. E, sabe, das revistas, nossa, de algumas publicações também, de alguns livros. Era na Rua do Resende, no Rio de Janeiro, não era Isso, isso? isso. Tá vendo? Como é que a minha memória não está muito ruim? Então, caramba, eu lembro, isso faz parte da minha história. E dos mais velhos aqui do grupo também certamente tiveram a oportunidade de passar, ter nas mãos alguma publicação da antiga editora VEC. E o Carlos, perdão, o Arthur VEC está aqui com a gente, né? Aí, levando a saga da família VEC. Nem tanto, né? Porque a antiga editora VEC ela terminou em 82, 84, quando o Jornal do Aham. Brasil comprou ela, concordatária, né? Sim, sim. Então eu ainda era moleque, eu tinha Era 11 moleque, anos, né? Uhum. eu era moleque. Então, a partir daí, eu veio de uma família de editores sem editora. Sim, sim, imagino, mas é aquela história. Quando a gente fala saga da família, na verdade, você não que Sim. de repente nem foi por querer, mas ainda assim Aham. o teu nome ainda é uma Ah, marca sim. forte. Teu nome é uma marca Sim, forte dentro sim. desse mercado. Quer dizer, vai lá na história de cada um de nós, né, que está acima dos 40, 50 anos, 60 Uhum. como é o meu caso, e fala o seu nome, a gente associa imediatamente Sim. a antiga editora VEC. Então, por isso que eu falo, de certa forma, querendo ou não, meu caro Arthur, Sim. essa marca você vai carregar até o fim dos seus dias, Ah, com certeza, com certeza. né? Tenho orgulho dela E também. que bom que você tem orgulho dela. E eu tenho orgulho de ter você aqui também, tá? Né? Nesse nosso bate-papo. Mas a gente, antes da gente começar a gravação e antes de algumas pessoas entrarem, eu estava conversando com o Arthur sobre esse período, né, que a gente está vivendo, e o Arthur falou para mim que, na verdade, as editoras, quer dizer, no caso dele, principalmente, a editora está trabalhando para manter e para conquistar uma base até de leitores maior, uma base até de alguns contatos com novos autores, mas, na verdade, está trabalhando para se manter porque o mercado ele está complicado para todo mundo e é um ano em que a gente não pensa em Sim. lucro, né? Que a gente pensa É, em sustentar e trabalhar bem com o que se tem, né, pura. nas mãos, né? E não é só eu que tenho uma editora pequena. Uhum. Né? Você pode ver que as editoras grandes, quase todas Sim, cancelaram a sim, maioria dos seus cancelaram os lançamentos. lançamentos. Aham, tô Né? sabendo. Você tudo trabalhando no mínimo que pode, só lançando aquilo que sabe que tem certeza que vai vender. E mesmo assim é um cenário muito complicado. Acho que a gente vai voltar a isso mais tarde, né? Quando Aham, aham. começar o cenário. Mas está um cenário muito complicado. Nós temos as duas principais redes de livrarias do país quebrando, né? É, é, A é, cultura, com o juiz pedindo que querendo decretar falência da cultura, Saraiva caramba. fechando todas as lojas, né? Então essa pandemia ainda piorou a situação toda, né? Já Então vinha a gente está ruim, né? vivendo exatamente uma revolução desse mercado todo. Aham, Estamos no meio aham. dela, a gente está no meio da história. Sabe? É. E isso vem de encontro a uma primeira pergunta de algumas perguntas que foram feitas pelo pessoal, né? Que eu abro o Uhum. formulário do Google durante o dia, ao longo do dia, eu vou coletando algumas questões e vou, as mais pertinentes ao nosso bate-papo, ao tema proposto, eu seleciono e faço essas questões. Eu queria pegar esse teu gancho, que ele já vem de encontro a essa primeira questão, que é como é que você está vendo o cenário do mercado editorial brasileiro com essa pandemia e quais são as perspectivas que você Ah, sente no ar? a primeira coisa é o seguinte: o cenário editorial brasileiro ele já vem sofrendo há muitos anos. Na Uhum. verdade, se você pegar o mercado nos últimos
desde 2014 já caiu no consumo de livros, né? De faturamento, de tudo. Já é um mercado que vem diminuindo. Muito disso porque o tempo das pessoas hoje está sendo dividido de uma maneira diferente. Você tem os streamings, o então mudou. Você antes só tinha o filme ou as séries da Globo, por exemplo. É verdade, Quando eu é era verdade. criança, você era criança, você só podia ver uma série no horário X do dia tal. E Exato. hoje em dia não. E hoje em dia você tem uma oferta imensa com os canais de streaming, muito mais produções que você consegue ver. Muito mais. Né? É Então, absurdo. hoje o tempo das pessoas é o bem mais precioso. E ler livros consome muito tempo. Uhum, Né? Consome uhum. bastante tempo das pessoas. Ler um livro demora muito mais do que ver um filme, É, normalmente. com certeza. Então, o mercado vem caindo não só por questões de preços de livros, etc., da crise brasileira, que desde 2014 vem pegando mais pesado, né? Como também por causa de uma mudança de hábitos das pessoas. Uhum, As uhum. pessoas estão mudando os seus hábitos e estão lendo menos. Né? E isso tem impacto geral. Né? Mesmo que elas comprem livros e tudo, estão mudando o perfil. Você vai ler, você vê a lista de mais vendidas, é tudo livro de autoajuda. Exato, exato. Foda-se, arte do foda-se, não sei o quê, É, para todo é. lado, livro do Uhum. Lucas Neto, infantil. Ou seja, também o que se consome mudou, né, de perfil. E fora isso, quem consome ficção, que é o meu caso, nós temos uma editora de literatura fantástica, quadrinhos e livros policiais. Quem consome essa mídia normalmente também agora está consumindo muito via streaming. Streaming, é. Né? Uhum, Via uhum. streaming, né? Não vou dizer, É, não é nem na TV aberta, nem na TV a cabo. é, Hoje em dia no é, streaming. é. E a oferta é muito boa. Né? Uhum, Você tem séries hoje para todos os gostos e é. em alta qualidade. E é impressionante. Até ontem estava conversando conversando não, eu e minha esposa, a gente na frente da televisão, tentando ver um filme. Filme, não é? Eu não quero ver seriado. Sim, E a coisa mais sim. difícil de você encontrar nos canais Netflix, Prime, da Amazon, é encontrar um filme que você não tenha visto Sim. ainda. Ah, sim. Porque só E tem tem outro série, detalhe. série, 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 série. Para É, todos os gostos, as impressionante. grandes, as grandes livrarias apostaram nesse formato com tripé, que era livros, videogames, CDs e DVDs. Uhum, Né? uhum. Então, nós já digitalizamos os CDs e DVDs. Hoje ninguém compra mais Ninguém compra mídia mais. física de CD e DVD. Vê streaming. É. Caiu. Os videogames, mesma coisa. Hoje em dia o pessoal Online. baixa do Uhum. Steam, baixa online. É. A mídia também de CDs e de jogos saiu das livrarias. Né, dessas grandes redes, né? Então Uhum. sobrou o livro para pagar a conta do aluguel, da luz, do telefone, dos funcionários e só livro. Não paga essa conta desses grandes espaços em shopping É center. verdade. Por Uhum. isso que as grandes redes começaram a definhar mais rápido ainda. Não vou negar que provavelmente essa digitalização também vai chegar no livro. Uma boa Uhum. parte dos livros também cada vez mais vão ser digitais. Até porque a parte das pessoas, a cada das pessoas está diminuindo de Está tamanho. diminuindo o tamanho, não Né? comporta aquelas estantes enormes cheias de livros, né? Exatamente. Então, provavelmente cada nova geração vai, além de ler menos, vai ter seus livros digitais no Kindle, nas suas plataformas online, né? E tem os Então, isso audiobooks também. também, né? Os audiobooks estão começando a crescer Audiobooks. também. As pessoas estão com É, preguiça de ler, vão ficar ouvindo, né? fico ouvindo no carro, Ouvindo no ouvindo no carro, no ônibus, né? metrô, exato. Uhum. Tem uma nova geração que já se acostumou a ouvir podcast, que está começando a ler Exato. audiobook também. Uhum. Né? Então tem algumas tendências aí, mas o principal é que em algum momento o livro impresso vai virar um fetiche. Vai ser só para colecionador, só para quem quer mostrar que leu, ou para ter aquela recordação emocional mais forte. O O que livro me quer. marcou muito, eu É. quero ter na estante para quando eu passar, me lembrar daquela história, alguma coisa assim, né? O Então, mas em viciado no princípio cheiro aquelas do papel e grandes tinta, né? então, em princípio, aquelas grandes estantes que as pessoas tinham no passado, isso vai acabar. Por falta de Uhum. espaço, por falta de saco de comprar, de receber, E com essa mudança de comportamento,
O que acontece? As livrarias fechando, a pessoa que antes ia conhecer as novidades na livraria também não encontra mais as novidades na livraria. É Aí o verdade. que elas vão fazer com aquele dinheiro que elas estavam capitalizados, né, para comprar na livraria? Vão gastar no lanche, vão gastar o tempo vendo uma série, e Uhum, alguns uhum. até vão comprar online na Amazon. Mas a proporção não é 1 para 1, que deixou de comprar na livraria vai comprar online, sabe? Então, existe uma redução real do mercado de livros de ficção no Brasil por causa dessas questões, da mudança de comportamento, tanto do ponto de vista do consumo de ficção por streaming, e não em livro, quanto essa mudança da quebra dessas grandes redes, que respondem por mais de 50% do mercado, que vai fazer que essas pessoas órfãs, muitas delas mudam o seu padrão de compras, deixam de comprar livros para fazer outras coisas, né? Então, a gente está trabalhando com um mercado que vai se transformar um mercado muito mais de nicho, né? Muito Exato, menor do que exato, já era. exato. Uhum, Né? uhum. Essa não é uma boa expectativa. Como eu comecei do zero em 2014 com a crise, eu estou sentindo essa agora da pandemia. Mas eu já não estou pegando o mercado como ele era. Né? Então, nós já estamos nos adaptando a esse novo mercado. Tudo que a gente já lança em e-book também. Já Uhum. fizemos um teste de audiobook, mas nosso audiobook não vendeu nada, então acho que vai ser mais para frente. Né? Mas, em Mas você tem que princípio, se antecipar de alguma forma, né? com a pandemia, os e-books multiplicaram por 10 a venda de Aham. e-books. Né? Então, isso é uma tendência que não vai voltar. Quem começou a ler e gostou, não vai voltar a comprar físico, ou vai ficar híbrido, né? Durante um bom tempo. E nem carro híbrido, né? Esses Exato, elétricos. Aí exato. nem carro elétrico. No momento ninguém tem. Aí daqui a pouco alguns têm. Aí daqui a pouco abre-se um posto de gasolina elétrico. Posto de gasolina elétrico É, não. Posto de abastecimento posto, elétrico, exato. né? Posto de abastecimento elétrico. Daqui a pouco mais uma pessoa tem, outra. Aí daqui a pouco chega um momento que acaba o carro a gasolina, ou vai ser só para colecionadores, ou só para Isso a quem quer gente assistiu, muito. isso a gente assistiu com o vinil, do vinil para o CD, né? O tape, Sim. CD, depois CD foi arquivo, foi pendrive, e agora nem pendrive mais Uhum. tem, as pessoas nem pendrive mais, você tem o drive do Então, Google então, para resolver tudo. então, então, nós estamos no meio de uma mudança de tecnologia, até de hábitos, que a Aham, pandemia fez acelerar. Né? Fez acelerar tanto a crise das livrarias, quanto a mudança de hábito dos consumidores também para a compra de e-books e etc. hum, Isso eu acredito que não vai voltar, porque as livrarias quebrando não vão voltar na mesma proporção de novos players, sabe? Ou vão mudar. Né? aham, aham, uhum. Vai mudar a forma. A livraria vai ser muito mais um lugar de eventos do que um lugar para Do que um lugar para realmente. venda, né? Para É, venda daquele produto livro, produto livro, né? Vai livro. ser uma Então é outra. isso que falou. Nós temos aqui livrarias aqui em Porto Alegre, como vocês comentaram aqui nos comentários da Travessa, que hoje em dia viraram um lugar cult para fazer almoços. Aham, Engraçado, no centro do Rio tem um sebo muito incrível, eu não sei o nome dele, um sebo maravilhoso. Eles fizeram um restaurante no meio do sebo. Então, é um restaurante Sim. finíssimo, bonito pra caramba, mas fica cheio. Mas eu não sei o quanto que eles. Eu acho que o faturamento do restaurante é muito maior do que o do próprio sebo. Ah, não. Hoje em dia as livrarias ganham mais com a venda de bebida e comida nos lançamentos do que com a venda dos livros, sabe? Aham, aham, Então, é uma tem coisa essa questão complicada. toda. Pegando esse Ficou mais gancho, complicado. eu vou partir para uma outra pergunta, vou até pular, porque essa pergunta pega um gancho do que você falou. Você falou uma coisa assim que eu achei muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre, até um pouco da tua história, quer dizer, como que é essa segmentação que a gente está percebendo em algumas editoras, dentro de nichos específicos de público ou de estilo literário? Me fala um pouquinho Sim. sobre isso. É que, na verdade, é o seguinte, dentro da editora, alguém tem que conhecer o texto que está, o gênero que está se produzindo, até para você saber se aquele texto é bom ou ruim. Uhum, Né? Então, normalmente, as grandes editoras, se estão trabalhando com muitos gêneros, elas têm que ter editores específicos para cada gênero lá dentro, tanto para comprar os direitos lá de fora, aham, quanto para selecionar o que vem aqui de dentro. Né? No meu caso, sou eu que faço toda a seleção de livros que a gente publica.
Agora eu comecei a ter alguns autores nossos que também estão responsáveis por algumas antologias, alguns selos nossos, né? Porque estou começando a chegar ao ponto que eu estou sendo o gargalo da editora. Né? Então, já tem alguns autores que já estão começando esse processo de serem organizadores, editores, que de fazem alguma essa forma, né? seleção e que fazem essa primeira leitura e dizem, não, isso aqui dá para publicar, isso aqui não dá para publicar. Então, a gente está começando já esse processo. Mas, no geral, sou eu que leio tudo e aprovo. Então, eu sou o gargalo. Então, eu não entendo nada por exemplo, de livro espírita, de religião. Não seria um bom editor desses livros. Do ponto de vista talvez, de diagramação, sim. Do ponto de vista de saber o que é bom ou ruim, não, sabe? Então, também a gente trabalha com o que a gente consegue entender desse mercado, o que é bom, o que é ruim. Entendi. Sabe? Então, logicamente, minha história. Meu avô veio para o Brasil da Itália para abrir a Editora Vec no início do século XX. Então, ele fundou a Editora Vec e depois o meu pai seguiu na editora, até que em 82, quando eu tinha 9 anos, ela entra em concordata. Porque por uma questão do plante que o João garante, a editora quis crescer, fez dívidas em dólar para construir um novo parque gráfico, para fazer uma nova sede, e aí teve uma máxima desvalorização do real e a dívida de uma hora para outra dobrou. Com isso, a editora entrou em concordata e o Jornal do Brasil comprou. E o Jornal do Brasil comprou. Então, aos 9 anos, minha família de editores deixaram de ser editores, mas eu sempre gostei. Sempre gostei do processo. Imagino você já cercado de histórias em quadrinhos, né? Sim, visitava. Meu pai ele trazia lá para casa, que era produzido pela Editora Vec, álbuns de figurinhas, o material europeu que ele pegava para avaliar. Então, eu cresci com isso. Minha mãe trabalhou na Editora Vec também. Ela é programadora visual, chegou a editora de títulos de revistas lá dentro da Editora Vec também. Então, os dois eram, entre aspas, trabalhavam na editora quando ela foi vendida para o Jornal do Brasil, sabe? Então, e eu tinha 9 anos, né? Aí, a partir daí, depois disso, eu comecei minha carreira em outras coisas, né? Fui fazer faculdade de economia, não fiz faculdade de produção editorial, e depois fui fazer pós em marketing, mestrado em marketing, mas mesmo assim eu tive uma experiência, eu montei uma editorinha lá em 1995 chamada Nova Vec, lancei alguns títulos. Depois de 2 anos com ela aberta, a gente descobriu que o mercado me pagava mais como executivo do que eu como editor. E aí a gente fechou a Nova Vec e eu acabei passando no mestrado também para o Rio Grande do Sul. A URGS me aceitou com bolsa e acabei vindo para o Rio Grande do Sul e aqui trabalhando depois na RBS, que legal. da Globo aqui, que é 0 Hora, depois trabalhei como executivo da Telefônica, depois abri minha consultoria, e depois dos 40, né? Depois dos 40 anos, eu já estava com muita vontade de editar, mas ainda meio receoso. Aí eu participei de um evento aqui no Rio Grande do Sul chamado Odisseia de Literatura Fantástica. E nesse evento eu juntava pequenas editoras do Rio, São Paulo, do sul do país principalmente, e os autores, e depois tinha confraternização. E aí, de noite eu fui nessa confraternização com os outros editores e tudo, vi um monte de gente com editoras pequenas, produzindo livros. Então eu falei, eu tô com maior vontade. E esses caras aqui, com muito menos bagagem do que eu, estão fazendo. Eles podem, porque eu também não posso. Porque eu não vou fazer, porque eu não posso fazer, porque eu também não vou fazer, porque eu também não posso fazer. E aí, com isso, eu abri a VEC Editora em 2014. Sabe? Legal, de lá para cá legal. já são 6 anos. Nós fizemos 6 anos. Lançamos já uns 70 livros. Começamos na área de literatura fantástica mesmo, que é o terror, ficção científica e fantasia. Né? Depois abrimos os quadrinhos também, mas normalmente quadrinhos relacionados a essa área. Dentro desse perfil, dentro desse nicho. Perfil, algumas coisas fogem, né? Também lançamos alguma coisa juvenil, infantil, a maioria dentro desse perfil, algumas coisas fogem também, mas a grande maioria, 80% do que a gente lança está dentro desse perfil. E a partir de 2019 nós abrimos também para a literatura de gênero policial. Está muito próximo do horror, do terror, então a gente abriu para o policial também. E não me imagino a gente ir para o RPG também, né? Quadrinhos de RPG. Legal. Então a gente tem um perfil um pouco mais nerd, assim, um perfil um pouco mais geek,
né? Uhum. Pelos temas que a gente aborda. A gente pega um público meio jovem adulto também, né? A nossa faixa etária vai dos 16 aos 32 praticamente, 35, nossa faixa etária de leitores, né? Então a gente tende a não fugir muito disso também, porque a nossa comunicação toda é voltada para essa faixa etária, né? Uhum. E você acredita que cada vez mais as editoras vão buscar esse tipo de segmentação, de nicho? Porque eu vejo editoras, até editoras que antes a gente nem ouvia falar, que fazem muito também os chamados livros on demand, né? Ou então que é da tal da Sim. autopublicação, enfim, a gente tem várias delas, até algumas com nomes que estão aí a todo momento na mídia. Mas eles atiram para todos os lados. Se você quiser publicar um livro de páginas em branco, ele vai me pagar, então eu vou publicar, entendeu? Eles vão e, na verdade, eles são Aí, quase na que uma verdade, não são gráficas, né? editoras, entre aspas, né? São quase São gráficas, quase né? São quase gráficas, né? gráficas. Eles vão lá, São fazem o quase tratamento, gráficas, fazem uma né? capa bonita e tal, aí faz um lançamento, bota um banner atrás, uma Sim. mesa com um livro, enfim. Não vou entrar no mérito. Mas ainda assim, você Uhum. acredita que, como editora mesmo, que como você já está há 6 anos nessa estrada, você acredita que aqueles que querem levar realmente o mercado editorial com paixão e com uma forma, não digo uma forma convencional de que nós escritores vemos uma editora, mas sim da forma mais menos gráfica, né? Menos Tá. parque gráfico, vamos dizer assim, agência de produção gráfica e mais Sim. editora mesmo. Olha, Mas você acha que trabalhar em nicho é um dos caminhos? na verdade é o seguinte, cada público, mesmo que você seja leitor, desde contos eróticos até literatura fantástica, até Uhum. contos policiais, até romances de época, literatura histórica, você como leitor, você para cada tipo de livro, você precisa de uma comunicação diferente Com para certeza, comunicar esses com livros, certeza, com né? certeza. Para Mesmo, comunicar esses mesmo livros. um Então, próprio indivíduo, ele tem, né? A coisa tem que é, chegar para ele de forma tanto que é diferente. muito comum as grandes editoras até criarem selos separados, com Aham, estruturas uhum, separadas, tanto de editores quanto de comunicação. Porque você precisa comunicar diferente. A Companhia das Letras tem a Suma das Letras para o meu nicho, né? Tem a uhum, Suma das Letras, tem quadrinhos na companhia, área de quadrinhos, né? Que tinha um editor próprio que agora está na. O editor de quadrinhos deles, que era muito bom, saiu, tá nessa nova deles que eles abriram. Os editores da Companhia das Letras saíram e montaram. uhum, Esqueci agora. Tem até um amigo meu, Samir, que publicou neles uhum. agora. Ai, esqueci o nome. Depois eu lembro. Never mind. O, então, assim, é preciso. Mesmo as editoras grandes, a Record, hoje, ela é dividida em várias editoras menores. Tem a Uhum, Verus para um tipo de coisa, a Record mais para os títulos internacionais mais famosos, essa para outro título, essa para outro título. Então, as grandes editoras acabam tendo selos com suas equipes, porque você precisa ter tanto um editor que entenda daquele assunto, quanto a comunicação voltada para aquele público, né? E, e você precisa ter comunidade. Hoje em dia é muito importante, tanto para o exato, autor quanto para a exato. editora, criar Uhum. comunidade. Comunidade. Uhum. Para o autor é mais fácil, porque as editoras ainda têm uma visão de que a editora é aquela empresa capitalista safada que está É, explorando o pobre é. do autor. Então, para a editora fazer comunidade, criar sua comunidade, é um pouco mais difícil. Ela precisa de Uhum. mais trabalho para o selo dela ser realmente relevante, ser uma marca, dizer, se saiu por essa editora é bom, né? É bom, já é um selo de qualidade, É né? complicado, né? Então, Que os autores às fazem vezes mais não é isso, bom e aí, né? né? E aí você Então, destrói isso uma construção boa aí. é essa criação de comunidade de base de fãs é algo que os autores e as editoras vão fazer ao longo prazo. Não é de um dia Uhum. para o outro. Uhum. É para um trabalho de construção de marca, tanto do nome do autor quanto do nome da editora. Né? Então, assim, muitos autores que entram, que é o foco, porque eles acham que vão escrever um livro e vai virar best-seller. Não, Isso sim, acontece. É 1 em 1 milhão que certeza. acontece. É exceção à regra. Uhum. Normalmente, o autor ele vai ter que construir sua carreira. Uhum. Né? Vai lançar um livro por ano, um livro e vai construindo. Aí no primeiro não vai ninguém, aí no segundo, algumas pessoas já leram o livro dele, quando ele lança o segundo, essas pessoas vão no lançamento, aí depois já vão divulgar, aí daqui a pouco no terceiro, a pessoa que comprou o terceiro livro volta para os primeiros, gosta, divulga, e aí vai fazendo esse boca a boca até uma hora
depois do 10º livro, e o autor olha e fala, opa, agora eu já lanço, já tem 1.000 pessoas comprando meu livro, 2.000 pessoas comprando meu livro, sabe? Não acredito que isso está acontecendo. Você já cria uma audiência, que eu chamo, né? Você já cria uma audiência, uma base de fãs. Mas é uma construção devagar, né? E eu brinco até, tem um autor meu que é professor doutor em letras, né? Aí ele estava triste que ele foi num evento em Foz do Iguaçu e foi ele e outro autor falarem, outro autor famoso também dentro da área, e antes disso tinha ido um youtuber, outro youtuber. E aí... Imagina. Aí falou youtuber, saiu, e eles estavam na plateia. Aí quando eles foram falar, a plateia toda foi embora, ficou só 6 meia dúzia de gatos pingados. Ele voltou triste. E ele voltou triste, assim, falou, putz, Arthur, será que... Aí eu falei assim, olha, quanto tempo você investiu na sua carreira de professor de letras? Você fez a faculdade, tu fez o mestrado, tu fez o doutorado, tu fez o concurso para a universidade, estudou para um concurso de uma universidade federal, depois passou, fez o estágio probatório, para agora você estar nessa posição como professor doutor tranquilo. Quantos anos, quantas horas você dedicou à tua carreira de professor, né? Aí o cara falou, realmente, faculdade, 4, 5 anos. Mestrado, mais 2, 3 anos. Doutorado, mais 4 anos. Mas tudo para o concurso, mais o gasto de dinheiro, o gasto de tempo, né? Nesses anos todos, que é um pesado, né? Quem estuda, mestrado, doutorado, faculdade, pesado. 10 anos da vida do cara, 10, 12 anos da vida dele, envolvido com isso, só trabalhando diariamente, várias horas por dia, em estudos e tudo, para colher 10, 12 anos depois um cargo de professor, doutor numa universidade, sabe? Qualquer profissão, até o cara que é médico, vai fazer 6 anos de faculdade, vai mais depois um ano fazer de internato, residência, 2 anos de residência, vai começar com consultório, até o consultório engrenar, foi lá seus 12 anos também desde que iniciou. Às vezes um autor que é no seu primeiro livro quer arrebentar. Quer ter um sucesso daquele cara que já está há 15 anos no mercado, publicando e ralando, ou quer ter o mesmo sucesso da sua profissão, que já teve na sua profissão, sabe? Tem sucessos repentinos. Acontece num livro cair na boca do povo e todo mundo falar e entrar na lista dos best-sellers do Brasil. Acontece aqui, mas não é a realidade. É a exceção da regra. A regra é uma construção paulatina de títulos com qualidade, um depois do outro, com o autor aprimorando sua escrita, fazendo pesquisa dos temas, construindo uma base de fãs ou uma audiência, até o ponto que aquilo lá começa a crescer de tal maneira que ele ganha corpo, né? Ganha corpo, exato. Ganha história, né? Ganha estrada, né? Só que isso é um trabalho. Não isso não vai cair. E como eu falo para os autores, a editora ela está lançando um livro de um autor esse mês, no mês seguinte já está lançando um livro de outro autor. Não é com a minha, é com todas. Então, a vida que a editora vai poder divulgar o seu livro, ela é muito curta. Né? Ela é muito curta. A dedicação para aquele livro é muito rápida, né? A dedicação que eu digo de jogar toda a atenção da editora em cima de um único título, né? Sim, exatamente. Então, muitos autores não entendem que hoje em dia, com internet, com outras coisas, uma parte da divulgação e do esforço é do próprio autor, da construção da marca dele. Da construção da marca dele, né? A editora vai trabalhar? Vai trabalhar também, porque é de interesse dela que o autor fique famoso e ela publica aquele autor. Né? E venda os livros. Mas, de uma maneira geral, como é que eu vou dizer? É uma construção demorada, como qualquer profissão. Né? Como em qualquer profissão, é uma construção demorada. E a principal construção que hoje está tudo muito pulverizado. A internet, você fica preso sempre na tua bolha. Redes sociais, você está sempre preso na tua bolha. Então, a grande dificuldade é você romper a bolha. Não só para o autor, ele pode usar a bolha da editora, que é um pouquinho, às vezes é um pouco maior, né, do que a dele, mas também a editora também precisa romper essa bolha para falar com outros públicos, com públicos que não a conhecem. Nós estamos há 6 anos no mercado e nós somos
praticamente desconhecidos fora do nosso nicho. Entendi. E dentro do nosso nicho ainda tem gente que não nos conhece. Ainda tem gente que não sabe? conhece, né? Exato. E ainda por nós estarmos no Rio Grande do Sul, nós somos uma editora, por exemplo, em quadrinhos, nós somos uma editora que apesar de lançar autores nacionais, nós estamos no Rio Grande do Sul. Então a gente não está também. E desculpe os cariocas, e Paulinho, eu sou carioca. Você é carioca, não tem que pedir 22 desculpa. anos, sou carioca. Mas infelizmente o carioca e o paulista são muito centrados em si. Tudo que é fora do eixo Rio-São Paulo é como se fosse do interior. É alienígena, né? É alienígena. Então, por exemplo, a gente não está toda hora fazendo evento no eixo Rio-São Paulo, só quando o autor é de lá. Ele consegue participar mais. A gente até colocou, por exemplo, a editora colocou uma moça só para fazer evento. E para os eventos Rio-São Paulo com a banca da editora, a gente tem uma pessoa em São que Paulo loucura. Só para fazer isso. Ela ganha percentual do que vende, mas ela tem só para poder dar mais as caras em eventos, sabe? Fazer flip-flop, fazer os eventos de São Paulo. Mas, por exemplo, no Rio a gente não tem. A gente não tem ninguém para fazer uma feira da Libre, e coisas do gênero, para a gente ter mais presença física mesmo no Rio de Janeiro. Entendi. Mas isso é uma construção. Hoje o autor tem que ir em evento, tem que estar construindo na internet, a sua presença na internet, e tem que construir e sem ser chato também. Sem ser chato, exato. Sem ser chato, sem insistir, sem fazer spam. Então ele também tem que conseguir essas maneiras. Não é fácil, é uma construção demorada. E é longa, né? Mas exato, não adianta fazer uma construção com sabe, de castelo de areia, né? Com as pessoas que não têm nada a ver com você. Exato. Como qualquer profissão. O autor que quer ser o profissional da escrita, ele vai ter essa construção, ele vai ter essa demora, essa construção, como qualquer profissão também. Onde que o cara só depois de 10, 20 anos na área vai virar um medalhão da área. Exato. Mas é mesmo, eu me bato muito com as mentorias que eu faço, né, de escrita criativa, e eu falo muito isso para os escritores. Eu falo, olha, primeiro construa a sua persona, né? Você cria a sua persona como escritor. E depois construa a sua audiência, alimente a sua audiência, né? Comece a ter pessoas que se interessam por aquilo que você escreve, por aquilo que você pensa, como você age como escritor, mas também sempre tentando proteger você, essa imagem de escritor, você também tem que proteger a sua imagem pessoal, né? Quer dizer, desvincular de certa forma para você poder ter mais liberdade como escritor e você preservar a sua intimidade lá com a sua família. Aqui a gente fala muito da marca do escritor, né? Exato, a marca, o nome do escritor como marca, e da base de fãs. Mas isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E é importante pra caramba isso, é muito importante. Vamos seguir aqui nas perguntas. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que talvez você saiba pela própria história de observação de outras editoras. Mas essa tendência de se lançar escritores nacionais, você acha que está em crescimento ou as editoras ainda privilegiam os best-sellers e compram os direitos dos best-sellers estrangeiros e deixam o autor nacional mais de lado? Como é que você vê isso? Vamos lá, então. Tem dois pontos. Tentar desmistificar um pouco isso, né? Porque isso é uma crença que as pessoas têm. Por que os best-sellers são bons para as editoras grandes lançarem? Que dá dinheiro. Porque eles já passaram, já pelo foram crivo exatamente. do mercado lá de fora. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muito autor nacional. Para eles, lá, autor americano. Sem dúvida. A maioria é que nem os brasileiros. Eu já conheci vários autores independentes americanos e tudo, e tem muitos que penam que nem os brasileiros. A única coisa é que lá o pouco deles é em dólar, o nosso é em real. Então, às vezes... pouco lá, deles é muito para a gente. É um mercado de 300 milhões, que lê mais que o Brasil, e tem isso. Mas conheço várias editoras pequenas lá, que também penam, que também não têm tiragens muito maiores que as brasileiras, né? E que os autores lá também penam igualzinho aos autores brasileiros. Só que alguns, quando fazem sucesso, fazem muito sucesso. Muito sucesso, Muito sucesso lá. Aí são esses que fizeram muito sucesso lá,
que o pessoal lá de fora traz para o Brasil, né? Que já foram títulos testados, já foram títulos que já foram, que de alguma maneira o público já selecionou eles no meio daquela multidão de títulos americanos ou de outros países, né? Então já foram testados lá. Então é muito melhor para uma editora, porque dá trabalho selecionar livro. Ler o livro inteiro para descobrir se ele é bom ou ruim, se o autor não, sabe, ver se aquele livro vai ser legal, não vai ser legal, dá trabalho. Se não sou eu a fazer, eu preciso contratar alguém para fazer. Só que se eu vou contratar alguém para fazer isso, por que então não pega esse dinheiro que eu vou contratar essa pessoa e já compro o título lá de fora? É verdade, é verdade. Você A olhar a verdade é coisa essa. como negócio, né? Como negócio. Se eu vou ter que contratar uma pessoa para ler X livros por mês para me dizer se aqueles livros são bons ou ruins, porque então eu já não pego o livro lá de fora que já estão me dizendo que ele é muito bom. Você queima etapas. Eu queimo etapas, né? Custa mais dinheiro? Custa, mas se eu já sei que ele é muito bom, eu posso investir mais para divulgá-lo, né? Então, isso existe. O que aconteceu é que agora existe uma coisa chamada alta do dólar. Alta do dólar. E, de praxe, ninguém negocia direitos abaixo de $1.000. $2.000. Né? Então, o pior quadrinho, o pior livro lá de fora, o cara vai me pedir, olha, não importa quanto que você faça, tem que dar no mínimo $1.000. Ou €1.000, se for da Europa, €1.000. €1.000. Então, isso assim, um título que não é famoso, que não é nada, você quer comprar €1.000, $1.000. Né? Abaixo disso, o cara nem olha para tua cara. Imagina o famoso. Então, imagina o famoso. Aí o famoso tem leilão. E o leilão não é pela percentual, é pelo volume de tiragem que ele vai ter, de antecipação e etc. Então, muitas vezes, ficou caro trazer título lá de fora. Né? Ficou muito caro trazer. Então, hoje você tem a Darkside fazendo o prêmio Machado, né? Fazendo uma premiação excelente para autores como a gente nunca viu aqui no Brasil. Porque trazer título lá de fora está muito caro. Né? E tem a tradução, então você precisa vender muito para pagar o título lá de fora. Antigamente, quando você tinha uma Saraiva, uma Cultura, que respondia por 50% do mercado, a própria Saraiva dava a distribuição que essas grandes editoras precisavam para vender a sua tiragem. Permeava o mercado bem, né? Ela pagava mais o X pelas pontas de gôndola para isso, daquilo, a Saraiva colocava lá, e sem lojas, a Saraiva tinha 110 lojas, daqui a pouco vendia 20, 30 livros em cada loja, dava uns 3.000, 4.000 que a editora precisava. Precisava vender para pagar esse investimento. Acabou essas lojas. Acabou essa rede de livrarias. Não tem. As redes de livrarias não estão pagando. Ou seja, você está no mercado atual que você tem um dólar muito alto, um custo muito alto para trazer o autor lá de fora. Você tem que pagar os direitos antecipados, tem que pagar a tradução e você não tem como escoar na mesma proporção. Né? Você não está tendo como escoar. Você não tem mais aquela rede de livrarias que você mandava por uma só e ela garantia a distribuição para todo o país. Agora, você não tem nem mais livraria de direito com a pandemia. Está tudo fechado até uns meses atrás. Né? Então, muitas dessas que fecharam não vão abrir de novo. Eles estão abertos, não vão aguentar. A Cultura vai ter pedido de falência agora para a Cultura. A Saraiva está adiando a Assembleia dos seus credores, porque sabe que vai tomar um pau, sabe, na Assembleia de Credores. Então, em princípio, essas duas redes vão quebrar. A gente vai, depois da pandemia, a gente vai pegar um mercado em termos de distribuição, um mercado arrasado. Né? Então, o que acontece? As editoras que não me ver vão sobreviver são aquelas que vão conseguir fazer que o público compre direto ou compre online. Ou compre online, né? Exato. Então você vai precisar ter uma comunicação direta com o teu público muito melhor. E você vai conseguir fazer essa comunicação no momento que você entende o teu público. Você conhece o teu nicho, você sabe com quem você está falando, que você já garantiu que a sua marca é importante para aquelas pessoas, sabe? E que era o assunto anterior. E com isso o autor nacional, bem editado, ele muitas vezes é melhor que o autor lá de fora. Isso eu posso garantir que na AVEC, quase 100% dos nossos títulos, eu ponho minha mão no fogo que eles são melhores do que a média do que vem lá de fora. Que beleza. Legal. Dos autores da editora,
são autores muito bons. Você pode pegar qualquer livro nosso, pode escolher um livro nosso da estante. E esses autores vão estar em nível internacional. Eu brinco, né? Nós somos uma editora pequena. Se já for publicar coisa ruim, como é que a gente vai sobreviver? Eu não posso me dar o luxo de publicar coisa ruim. Autor ruim. Você tem que ser uma joalheria, né? Uma joalheria do livro, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Eu não posso me dar o luxo de lançar coisa média. Sabe? Porque quando eu chegar na livraria, o meu quadrinho vai estar competindo com o Capitão América, Homem-Aranha e Batman. O meu livro de terror vai estar competindo com o Stephen King. Meu livro de fantasia urbana vai estar do lado do Neil Gaiman. Isso quando tá, porque normalmente as livrarias ainda põem assim, autores nacionais, e ainda leva para um outro cantinho. Leva lá para o canto, lá no fundo, né? E aí deixa os medalhões atrás na frente, da pilastra. Deixa atrás da pilastra e nem separa por tema nem nada. Autores nacionais. Não importa o tema, sabe? Exato. Então já é uma guerra desleal, sabe? Eu entendo a livraria, ela também tem que vender, ela também tem que pagar suas contas. Por que ela vai divulgar um autor que ela não conhece se tem outro mais famoso que ela conhece? Exato. Então as editoras brasileiras têm que construir, o autor nacional, eles também têm que construir esse autor nacional. Eles têm que ir construindo ele. Então, é muito importante isso, porque o autor nacional também tem que fazer essa construção. Ele quer ser publicado, então ele tem que se construir também. Não só escrever bem. Escrever bem é condição sine qua non. Se escrever mal, com raras exceções, ele vai seguir no mercado, só se ele for muito bom marqueteiro. Ou então uma subcelebridade, né? Um BBB ou um youtuber da vida. O youtuber. Mas o youtuber não sustenta, o mercado de youtuber já acabou. Já acabou, né? Não se sustentou também, porque sem qualidade aquele negócio não se sustenta. É verdade. Sobrou um ou outro aí, mas já não tem mais livro de youtuber. Graças a Deus. Graças a Deus, mas Então, assim, o autor que constrói uma base de fãs, ele vai ter uma entrada melhor nas editoras. O autor nacional, inclusive. E para o autor que está começando, não despreza as editoras pequenas. As editoras pequenas, elas vão conseguir trabalhar aquele autor, pequena séria, não é pequena gráfica. Elas vão conseguir trabalhar aquele autor muito bem. Ele vai poder construir uma casa lá e depois ele vai poder até decidir, se ele fizer a construção direita, se quer continuar na editora pequena ou não. Muitas vezes a editora pequena vai chegar igualzinho a editora grande, sabe? Só que a editora grande, se o cara não vender 3 mil livros, ela não lança o segundo livro do cara. Exato, não é negócio, né? Não é negócio para ela. Na editora pequena, se o autor vende 600 livros, 700 livros, a editora pequena já está achando ótimo. Rodou 1000, vendeu 700, está achando muito bom, sabe? Aproveitando um outro gancho que você levantou, uma outra bola que você levantou aí, em relação à criação desse público que passou, né, agora a ser uma das responsabilidades que o próprio autor tem para poder construir a sua história. O que você pode me falar a respeito da utilização das plataformas, como, por exemplo, o Wattpad, como construção de uma audiência? O que você me diz? Excelente. Tem que usar construção de Wattpad, produção de e-books gratuitos na Amazon. Você tem que fazer as pessoas conhecerem seu trabalho. Pode usar o Wattpad, deve usar o Wattpad. Inclusive, você chegar para uma editora e falar, olha, eu escrevo no Wattpad, meu livro tem mais de 1 milhão de leituras, 1 milhão de leitores cadastrados, tem lá 100 mil leituras. Você vai chegar com muito mais base para o cara ler o teu livro. Se um autor me chega assim, se o autor me chega e tem um livro médio com uma base grande de fãs, provavelmente até vou preferi-lo ao autor muito bom, sem base nenhuma. Mas que não tem base nenhuma, né? Mas que não tem base nenhuma. Então, isso conta muito. Lógico que um livro muito ruim com base de fãs não vai entrar, porque ele queima a editora também. Queima a editora, exato. A editora tem que olhar para ela também, né? Tem que olhar para si. Mas, tipo assim, um livro médio com uma base de fã, um autor médio com uma base de fãs grande, ele vai ser muito mais fácil publicável do que um autor muito bom com uma base de fãs zero, pequena, sabe?
Então, Perfeito. isso conta. Existe esse cálculo. Então, assim, publicar no Wattpad, publicar na Amazon, e publicando em outros lugares, você está construindo o teu nome. Então, quanto mais forte você chegar, você vai ter mais chance de ser publicado na editora e vai ter muito mais chance de poder negociar a tua publicação dentro das editoras também. Se você chegar por uma Rocco e dizer assim, publica meu livro, Rocco, é até um livro bom, e a Rocco fala, vou te investir, ela vai fazer um contrato draconiano com a pessoa. Normalmente ela vai pegar o direito do cara, não vai pagar nada, vai dizer que quando publicar, vai Pegar os lançar, vai direitos e segurar aquilo você lá. ainda vai ter que assinar com sangue e entregar a sua alma, né? Exatamente. Então, assim, se você já chega e falar assim, Rocco, olha, eu tenho 100 mil leitores aqui no meu livro do Wattpad, você vai ter o autor vai ter muito mais força para negociar melhor. Tem autores que começaram assim. Tem aquele lá, o Assassinato na Colina. O Marcos O Barcelos. Marcos Barcelos, ele cresceu no Wattpad. Ele virou embaixador do Ele Wattpad. participou do Narrativas que eu editei Participou do também. Narrativas. E tem outros casos. Eu tive uma autora minha que só tinha publicado em e-book o livro dela, que é o Filhos da Lua, o Legado, a Marcela Rossetti. Ela sempre estava na frente de um outro que eu tinha lançado, de fantasia urbana. Sempre estava na frente do livro dela. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim, Arthur, quer publicar meu livro? Ela me encontrou no Facebook e falou que a Beck estava publicando o livro. Falou, quer publicar meu livro? Aí eu falei, quero. Tá sempre na frente dos meus. Na frente Quero. Aí publiquei ela, estamos lançando o livro dela agora, e é um caso raro, que o primeiro livro dela tinha 500 páginas, o segundo também. A gente publica chorando. Gente, é um tijolo. É um tijolo. É um tijolo maciço, né? Caramba. Então foi o caso raro, que os livros da Marcela são os maiores livros que a gente já lançou também, cada um com 480 páginas. Legal. Tanto o volume 1 quanto o volume 2, sabe? Gente, olha, vocês prestaram atenção, não é um teórico que está falando, nem é o Ricardo que está falando a respeito da importância de se construir uma base de leitores, uma base de público, né? E eu sempre falo isso com vocês, tanto nas mentorias quanto até no grupo de escrita criativa, que é importante vocês construírem a audiência de vocês, né? E isso vem de encontro a esses exemplos do Wattpad, por exemplo, né? Que é importante. Olha, eu vou dar um outro exemplo. Tem uma autora independente chamada Cláudia Lemes. Cláudia Lemes, Cláudia Lemes é uma autora. Ela criou a BEST, a Associação eu fui um dos fundadores, mas nunca mais participei da associação. Cláudia Lemes. Ela é uma autora independente. Ela publicou quase tudo dela independente. Eu vejo Kate 1, eu vejo Kate 2, Cartas do Corredor da Morte, o Martini para o Diabo. Tem vários livros delas independentes. Aí eu conheci ela num evento chamado Porto Alegre no Ar. Ela como autora independente. E eu com a banquinha da VEC. O editor, estava lá no evento. Quem organiza o evento é um autor nosso, o César Alcázar. Então eu estava lá para vender os livros dos autores do evento e mais os nossos. Estava na banquinha, conversei com a Cláudia e tudo. Aí a gente veio conversando, ela passou a ser... A gente passou a estar nos mesmos meios, né? Ainda mais depois que a gente começou a lançar livros policiais também. Aí ela um dia me falou assim, Arthur, eu tenho um livro aqui que está na minha gaveta há 3 anos. Uau! Eu não publiquei. É um pouco diferente dos outros, porque é o único livro meu que passa todo no Brasil com personagens brasileiros. Te interessa? Eu acho que tem a cara da tua editora que você lança muito autor nacional, com livros que passam no Brasil. Eu falei, me interessa, manda. Eu já conheci a autora. Então ela não era uma desconhecida para mim, entendeu? Eu já conheci o nome dela. Aí eu li o livro, estava ok, falei, olha, Cláudio, teu livro aqui já estava publicável. Você pode mexer nesses 3 pontos aqui, mas do jeito que está, já está publicável. Eu estou fazendo aqui minhas críticas aqui para melhorar, mas se você falar, não vou mexer em nada, eu publicaria igual. Dá para ir, né? Dá para ir. Aí ela falou, tá bom, Arthur, vamos. E aí publicamos agora o livro dela, mas ela construiu, a carreira dela foi construída a audiência. Aí lançamos o e-book, só o e-book dela vendeu 250 no primeiro mês. Para e-book é excelente. Fizemos um catarse fizemos uma pré-venda do livro dela, saiu mais 100. Né? A Amazon já pediu mais uns 70 agora, depois que foi impresso, aí entrou a pandemia. A gente imprimia, não podemos imprimir por causa da pandemia. Aí lançamos 6 meses depois, lançamos o livro dela agora, A Segunda Morte de Suelen Rocha. A Amazon já está pedindo.
provavelmente vai ganhar o Prêmio Arbest, ficou entre finalistas da categoria policial do Prêmio Arbest. Ele e outro, só ficaram 2 finalistas, então vai ser o primeiro ou o segundo lugar do prêmio na categoria policial narrativa longa. E eu acredito que vai ter uma boa vida esse livro, sabe? Legal. O e-book continua vendendo bem, o livro já está chegando agora, o financiamento, a pré-venda dela está chegando agora, só não chegou ainda para os autores, para os leitores, porque Correio está em greve. A gente tem o Custo Brasil. Já tem o Custo Brasil nessa história toda, né? Que é absurdo. Mas foi uma autora que veio assim. Ela já tinha a base dela de fãs independentes. E provavelmente a gente indo bem, o nosso casamento foi bem. Afinal, vamos dizer que vendemos os direitos do livro para a TV. É mesmo? Então, é um livro que só pelo e-book já tivemos 2 produtoras que quiseram o livro dela. Caramba, que bárbaro. Então, vendemos os direitos para a TV do livro dela, para 2 produtoras. Que legal. Talvez vou tentar vender. Esse ano nós tivemos 2 livros da editora que foram vendidos para o audiovisual, para produtora de audiovisual. Tem o dela e o da Carol Chiovato também, foram os 2 que a gente vendeu, os direitos. Então, assim, como a nossa parceria está funcionando bem, provavelmente ela vai ter outros livros lançados pela VEC, mas não quer dizer que ela também não vai lançar por outro. Vai lançar por outro, ela provavelmente vai mandar o livro novo dela para o Prêmio Machado, da Dark Side. Ela também é uma das editoras que seleciona textos para Lendária, que é outra editora pequena. Então, mas ela está construindo a carreira dela, sabe? Aí eu estou trabalhando o Segunda Morte de Sueli Rocha, a Lendária vai trabalhar outro livro dela, a Monomito, que tem Cartas no Corredor da Morte, com ela Clay e a Paula Bages, vai estar também trabalhando esse título dela, e aos poucos ela com as editoras, cada um com a sua linha, vai estar trabalhando ela, sabe? Exato. O nome dela vai estar por aí, né? O nome dela vai estar por aí. Mas só... ela também faz. Ela também já está na luta. E aconteceu porque ela construiu, né, uma história para ela. Sim, ela está construindo uma história para ela. Sabe? Veio em Porto Alegre no ar, os autores na verdade, pagam passagem e hospedagem para vir participar do evento. Quando eu conheci ela pessoalmente. Se ela não tivesse vindo, provavelmente eu não conheceria ela tão bem. E não ia perceber que tem afinidade. Ia ser muito mais difícil para ela chegar e dizer: Arthur, quer ler o meu original? Porque se o autor faz isso, ele vai entrar na minha fila. E a minha fila é mais de 1 ano para eu ler o original da pessoa. Imagina que a gente publica 12 a 15 livros por ano e a gente eu recebo um original novo por dia. Uau, caramba! Que isso? Eu recebo na base, eu vou dizer, não chega nada no final de semana, vou dizer, eu recebo 15 originais por mês para ler, relevantes, né? Tem uns que nem dá para... que não dá nem para... com certeza. Para lançar 15 livros por ano. E já tem os autores da casa. Né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir publicar um original novo que venha sem uma indicação, sem conhecer os autores, sem ter alguma outra sem ter uma história, né? Sem ter uma história. Sem ter uma história. Sem ter uma história. É o histórico escolar do livro. É o currículo do autor, né? O que ele tem de bagagem, o que ele já fez, enfim. Isso faz exatamente. parte, então, se eles chegassem, olha, Arthur, meu livro... Meu e-book de contos, o meu primeiro livro que eu lancei em e-book já está há 10 semanas nos mais vendidos da Amazon. No top 10, tem uma autora que é a Paola Silvério. Ela escreveu um livro chamado Alto da Maga Josefa, que é um livro de fantasia passado no Nordeste brasileiro, no Nordeste mágico brasileiro. Esse livro ganhou o Prêmio Leblanc esse ano. Olha. Né? É um livro que só tinha saído em e-book por uma editora pequena chamada Dame Blanche, de 2 editoras de Santa Catarina. Uma delas elas moram em Blumenau. A Dame Blanche só publica e-books. E esse Alto da Maga Josefa foi muito bem elogiado, começou a ganhar prêmios, e o último prêmio que ele ganhou foi o Prêmio Leblanc, que é dado aí no Rio de Janeiro pela UFRJ. Dentro da Semana de Literatura, Semana SIC, Semana Internacional de Quadrinhos, da UFRJ, que é uma semana organizada pelo Otávio Aragão, professor da UFRJ, e mais o professor
São 2 professores que organizam a Semana Internacional. E tem o Prêmio Leblanc, que entra mais gente para dar prêmios em literatura fantástica, quadrinhos, animação e videogames. Né? E ela ganhou esse ano o Prêmio Leblanc de literatura fantástica, né? De livro de literatura fantástica. A Gutenberg pegou para eles o jeito de lançar o livro. Tá vendo? Tá vendo? Então é assim. É assim que se constrói, né? É assim que você Aí vai... agora ela virou uma autora da Gutenberg, já cresceu editora, sabe? É o caminho. É muito importante. A gente está agora aqui com cerca de 24 pessoas, a gente atingiu um pico de uns 27 e tal, Sim. mas o mais importante que o número de pessoas que está participando disso é o interesse dessas pessoas. Sim, porque todos são escritores, alguns já com uma jornada bacana, outros iniciando, outros mais ou menos já com começando a sua história, construir sua história, e isso essa oportunidade que eles estão tendo de conhecer o outro lado, né? O outro lado que a gente tem muito quando a gente é autor, a gente guarda ainda muita fantasia do que é o lado do editor. E você está assim fazendo uma apresentação muito clara, muito franca. E Ricardo, é o seguinte, lançar livros no Brasil é um negócio arriscado. Uhum. Quanto mais o autor conseguir reduzir o risco da editora, mais chance dele ser publicado. Não vou dizer, como é que se reduz o risco da editora? É financiando a própria obra. Por isso tem muita editora que só lança livro financiado. Mas financiando a própria obra serve para alguns tipos de editora. Né? Porque o principal é ele ter uma base de fãs, ele ter a audiência dele. Isso é algo pessoal, e se ele construiu e mantém, isso não vai ser tirado dele, não importa onde que ele esteja. Se ele quiser fazer uma autopublicação, ele consegue. Se ele quiser fazer um projeto de financiamento coletivo, ele consegue. Se ele quiser ser publicado por uma editora grande para ter outras vantagens, ele também consegue. Então, assim, você pode financiar a sua obra e reduzir o risco da editora. Mas o melhor risco é você conseguir conquistar tua audiência e já chegar com essa audiência contigo, sabe? Já chegar com a mochila cheia de pessoas. Chegar com a mochila cheia. É muito importante, sim. É uma coisa que eu me bato muito com as pessoas do grupo, né? E, logicamente, escrever bem. Tem uma boa história. Tem uma boa história com princípio, meio e fim, bem escrita, com bom... Exato. Isso é fundamental. Não adianta você chegar com uma bagagem cheia de pessoas pessoas que não leem, que só estão lá porque você é bonita, né? No caso de mulheres, ou que você é o garotão do bonitão da novela, ou seja, com o que for, né? As pessoas não é por aí, né? Não é esse caminho, né? Por que as editoras investiram tanto em livros de YouTube numa época? Porque reduziu o risco. Com certeza. Não, é venda, né? Venda fácil. Venda fácil. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia ser youtuber já não garante nada. Então, subiram todos, sabe? Ou seja, pode até ser de youtuber, mas tem que ter conteúdo também. Não pode mais contrata um ghostwriter, né? Aí contrata um ghostwriter. Não, acho que até inclusive, eu tenho um autor meu que foi muito ghostwriter de youtuber. É mesmo? Não posso revelar. Não pode revelar, nem vai. Eu imagino. Outra coisa que é curiosa, nunca se escreveu tanto, né? E também nunca se escreveu tão mal, né? A gente tem também essa verdade. Mas essa história da facilidade que a informática trouxe para a gente, né? Permitiu que todo mundo escrevesse. Porque, na verdade, se você pensar bem, você quando está construindo suas redes sociais, se comunicando através das suas redes sociais, você está escrevendo, né? Salvo agora que tem os stories que as pessoas fazem seus vídeos, elas agora estão interpretando, né? Não estão mais escrevendo, estão interpretando. Mas, na verdade, você percebe que isso provocou um movimento nas pessoas, falar assim, caramba, eu vou escrever, né? O que antes era muito mais difícil, até mesmo de outras pessoas verem essa sua expressão da escrita. E a gente conversou aqui, falou das dificuldades que os autores têm, até mesmo
em acreditarem que o que eles escrevem é importante, é muito bom e tal, sem dúvida, né? Sim. As pessoas têm essa impressão, mas ainda assim você percebe que pessoas têm dificuldade de se comunicar com as editoras, né? E como a gente até de certa forma abordou isso, mas qual seria a tua recomendação, além de ter uma boa história, além de construir uma bagagem de audiência, vamos dizer assim, qual outra recomendação que, se é que existe, você pode dizer para mim, fala, não, Ricardo, isso é o Tem, suficiente. tem Mas quais várias, são né? outras coisas que você pode dar como toque no pessoal que está Tá, aqui, nessa relação tá. autor-editora? Primeira coisa, não tretas das redes sociais. É um bom Uhum, fato. uhum, Não se divulgue pelas tretas, divulgue pela qualidade do seu texto, né? Tem alguns autores que escrevem tão bem nas redes sociais que eu já pesquisei eles para virarem para editor. E não é texto de divulgação dos seus livros, é um uhum. texto que eles O colocam nas redes texto, sim. sociais. Uhum. São tão bons, a sua própria divulgação do livro já é interessante, como eles colocam, os causos que eles contam, sabe? Isso também. E não treta. Ninguém que é autor que vai sujar o nome da editora depois. Com Você certeza. ganhar popularidade por treta é. Então, por isso que é É muito importante furada, né? separar também. Uhum. É furada, porque eu já cansei de ter autores que escrevem muito bem. Eu não quero para editora, porque eles são do tipo que estão arrumando confusão na internet toda semana, Uhum. sabe? E tem casos assim, que quando entram na internet é para fazer ironia, sabe? Sempre estão fazendo ironia com os outros autores, com as situações, com coisas, usando um sarcasmo pesado em situações que não precisavam, compram briga aonde Uhum. não tem, Uhum. sabe? Isso é muito ruim. Até porque depois a gente vai precisar de ajuda para divulgar o cara e depois ninguém quer dar ajuda também para Ninguém quer. divulgar aquele autor. Exatamente, exatamente. Ninguém quer Que saber. compra briga com seus pares, compra briga na internet. Então, Uhum. hoje em dia, não basta ser bom escritor, tem que aparentar também ser bom, entre aspas. Né? Você não pode construir. Lógico, algumas tretas valem a pena. Se você chegar e falar assim, sou contra isso, contra aquilo, e realmente é uma coisa que faz sentido, de bom senso, Uhum. Que tenha ninguém vai bom senso, dizer. exato, exato. Uhum. Mas às vezes tem gente que entra para comprar briga por comprar briga, sabe? Tem Uhum. alguns autores que são assim. Toda semana estão botando uma frase polêmica, estão chamando a atenção de si por causa de uma polêmica e nunca é pelo seu texto, sabe? Então, o que aquele cara escreveu? Não sei. Lê alguma coisa dele? Não. Não, Uhum. Uhum. Né? Então, que esse cara não sobrevive, sabe? Não vai sobreviver, né? Pela polêmica. Aquilo que você quer criar polêmica, não crie uma mácula no teu perfil de escritor, né? É. Vai criar polêmica na tua rede social junto com seus amigos íntimos, tua família e tal, na outra Isso. rede, né? Na tua outra rede. É. Mas não misture a sua, por exemplo, sua posição política muito arraigada, ou seus preconceitos, ou seus conceitos sobre da forma que você vê a vida, não misture, não carregue nas tintas na sua rede como escritor, Eu, eu né? vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Dois casos, exemplos. Uhum. Tinha um blog muito famoso chamado Reino dos Livros, Uhum. que tinha um editor que era pró-Bolsonaro, vamos dizer Aham. assim. Bem de direita. E Uhum. teve um autor meu que fez um artigo defendendo claramente a posição dos museus, dizendo que não podia influenciar a entrada no museu, que aquilo é arte, que a maioria dos museus tem obra pelada e de estátua pelada, que não tem, que não pode ter censura nos museus. Aham. Aí o cara falou assim para mim: esse seu autor está divulgando a pedofilia, nunca mais vou resenhar ele no meu site. Putz, que isso. Vou divulgar ele no meu site. Sabe? Assim o cara perdi um site que divulgava bem, um autor meu, aí porque o cara falou, não, eu não concordo com a posição desse cara, para mim esse cara que está defendendo a autonomia dos museus, está defendendo a pedofilia desse caso aqui, não mais divulgar esse cara. Cara, que Pronto. loucura. Que loucura. E a outra, teve um autor meu, numa época que teve um caso da Tatiana Feltrin, uma blogueira,
que cobra para divulgar os livros, né? Que o cara chegou nas redes sociais e chegou e falou assim, eu não admiro, eu como jornalista, não admito que se faça resenha cobrando, sabe? Se cobra para fazer resenha. No momento que você cobra para fazer resenha, você perdeu a sua objetividade. Né? Não é que está sendo pago para fazer isso. Né? Logicamente, aí, todos os meus parceiros blogueiros que gostariam de estar ganhando dinheiro com as suas resenhas. Com as suas resenhas e tudo, caíram em cima do cara. E aí teve uma autora dessas que gosta de botar lenha na fogueira, que ficou botando lenha na fogueira, não é da minha editora essa. Mas gostaria de ser. Essa daí é uma que não é, mas gostaria de ser. E aí ela começou a botar lenha na fogueira. E o meu autor acabou entrando nela. E começou a bater boca. Com um monte de blogueiros, parceiros nossos, inclusive, dizendo que não deve cobrar, que não pode cobrar, que se quer cobrar tem que ser numa área separada, não pode ser dentro da resenha, que tem que separar a área de comercial da área editorial. E os blogueiros não queriam entender isso de uma maneira geral. Aí ficou 3 dias quebrando pau, exaltado. A gente falando, calma, não faça isso. Meu Deus do céu. Não faça isso. O cara, tia, calma, não vai pra cima. E o cara, pá, só lascando. O que aconteceu? Ele continua nosso autor, mas eu vou continuar publicando ele. Mas já tem alguns parceiros nossos que dizem, esse autor eu não resenho mais. Tá? Que loucura. Então, a gente como editora também tem que ficar driblando isso. Então, não crie tretas na internet sem motivo. Sabe? Porque se isso aumenta o risco da editora, ou se eu vou ter que gastar o meu tempo que já é escasso. Exato. Para apagar incêndio. Apagar incêndio de autor na internet, sabe? Tem uma grande chance de você não ser mais publicado, entendeu? Tem uma grande chance do próximo livro, por mais que seja, se não for uma grande venda, se fosse algo que eu diga, vou passar por cima disso tudo para publicar esse cara. Que justifique, né? Que justifique, eu vou dizer, não vou publicar ele que tá me criando confusão, sabe? Tá me fazendo perder tempo. Meu custo de tempo é alto com ele, com esse autor. Você constrói uma rede de relacionamento positivo para a divulgação das obras da editora. E, de repente, você bota um lá que já bateu de frente com todo mundo. Você vai fazer o quê com aquilo, né? Se a tua própria rede de comunicação e de divulgação já fica comprometida. É muito complicado mesmo. É muito complicado. Então, isso aí é E os editores se falam. É claro. E os editores sérios se falam, entendeu? Então, assim, se uma autora saiu de uma editora que eu conheço o editor e ela vem me procurar, primeira coisa, eu não vou roubar autor de outra editora. Então já é estranho. Se uma autora estava bem numa casa e saiu e veio me procurar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou perguntar para ela, por que tu saiu daquela editora? A editora vai me dizer. Por isso. E vou perguntar para aquele editora, por que essa autora saiu? Sabe? Então, ouvir os dois lados. E o cara vai dizer, saiu por... E o cara vai dizer, saiu por treta. Teve um caso agora de uma autora que nos procurou, que até eu vou avaliar o livro também, porque me foi indicado, mas que isso é por outra editora, eu soube que ela comprou briga até com a mulher do editor. Nossa. Da outra editora. Comprou briga até com a mulher do editor. Aí, opa, pera lá. Ela já criou ela já está vindo com uma referência que te bota com, né, a antena ligada, com o pé atrás, né? Com a antena ligada, exatamente. A pergunta, o que houve? Aí vou ouvir partes, vou ouvir pessoas do mercado que já trabalham com aquele autor, sabe? Para saber, é um autor difícil ou foi um caso excepcional? Se for um caso excepcional, episódico, né? Um problema só de um episódio, que acontece, já aconteceu comigo também. Já teve autor que eu publiquei o primeiro livro e falei, olha, teu livro não vendeu muito, né? A gente não conseguiu fazer teu livro, parece que o seu livro não engrenou aqui dentro. Às vezes acontece. O livro é legal, eu gostei, ele gostou da gente, só que não colou, de alguma maneira não rodou, né? E aí às vezes o autor mesmo diz, olha, então... quem sabe eu sigo publicando independente, meus livros, sabe?
Vamos desfazer, Acontece, é raro, porque a gente quer sempre que o relacionamento seja um relacionamento de casamento a longo prazo, né? Mas às vezes mas se tudo acontece bem, esse autor, se alguém me perguntasse para mim, Arthur, e aquele autor que você já publicou e não seguiu? Ah, não, aconteceu isso, não rolou bem, a gente achou que ia vender muito, não vendeu, o autor também depois não se esforçou, mas é um bom autor, sabe? Não tem nada que desabone ele, do ponto de vista de temperamento, de nada. É complicado, é complicado. A gente tem que lidar com algumas outras coisas que a gente não imagina. Ainda E mais isso nós nesse estamos falando de meio. autores que escrevem bem, né? Porque o que escreve mal Exato. nem entra. Aí já nem entra nessa escala, né? Nem entra na escala. Então, eu achei interessante, gente. Tem sempre algumas outras coisas, algumas outras dicas. Então, eu E tenho o que eu vou certeza dizer, que não outro se truque. esgotam, né? Não se esgotam só nessas. Né? Esse que é o problema. Aqui, o tempo que o autor poderia estar escrevendo, ele também vai ter que se dividir em outras tarefas. Hoje em dia, como é a mesma coisa da editora. Hoje em dia, o mercado ficou muito mais direto. Então, a editora vai ter que ter, hoje em dia, uma rede social muito mais ativa. Com certeza. Uma rede social muito mais ativa. O que eu diria? Que o autor, se não tiver ninguém para cuidar das suas redes sociais, se poste todo dia, ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que fazer bem, ele vai ter que aparecer, participar de eventos, participar de grupos de escrita, participar de grupos de literatura, tá sendo visto de alguma maneira, sabe? O que eu estou fazendo aqui hoje é isso, é o meu próprio conselho. É isso, a gente está aqui conversando. Eu também estou sendo visto, vocês estão ouvindo falar da editora, estão ouvindo exatamente. Vou procurar daqui a pouco os títulos que a VEC publica, vou ver se casa com a linha de vocês. Isso aqui vai estar disponibilizado num canal do YouTube, também as pessoas que quiserem também vão acessar, porque eu estou gravando, isso aí vai ficar... Você vai poder usar isso também, eu vou te passar acesso a essa gravação, você pode divulgar ela do jeito que você quiser. Também. Enfim... É uma forma, a gente está construindo. Eu também estou construindo a minha história. A cada coisa que eu proporciono para as pessoas, eu estou construindo uma história, estou construindo pessoas, né? Uma a gente também está conversando aqui. A gente também está conversando aqui. Provavelmente se você falar, Arthur, se meu próximo livro quer que lance, opa, vamos lá, vai ser muito mais fácil. Nós já temos um relacionamento, nós avançamos já no nosso relacionamento mais um pouco. Exato. Então, é por aí que acontece. Tudo você construir seu network, né? De certa forma. É construir seu network, construir e tentar consolidar uma audiência, uma carreira bacana, né? Como você mesmo falou, sem tretas, né? Sem nada que possa te desabonar e possa criar uma aura ruim, uma leitura errada, às vezes, que as pessoas fazem, mas por causa de uma coisa que você cometeu, né? Durante o seu relacionamento com o seu público ou mesmo com os seus editores. Assim, que uma hora, se você está se expondo toda hora na internet, uma hora a treta vai ser contigo. Sim, com certeza, é inevitável. É inevitável. A grande questão é como você vai lidar com isso também. Como vai lidar com os haters, né? Os haters, como você vai lidar com os haters, como você vai lidar com tudo. E isso que eu falo assim também para todos os meus autores. Quando você é publicado, você vai gerar inveja até nos teus amigos. Ainda mais se os seus amigos forem autores também. Mesmo que eles já sejam publicados também. É que ele fala assim, então, adorei teu livro. Exatamente. Então, assim, uma coisa, você às vezes vai ter até fogo amigo, né? Gente que adorei seu livro, mas depois tá com uma certa invejinha branca. Uma certa inveja. Exatamente. Alguns é inveja branca, tipo, vou correr atrás para publicar também. Outros vão fazer aquela inveja... Inveja negra, meu. Vou botar teu livro no despacho na encruzilhada. Exatamente. Então, eu já tive autores que falaram, Arthur, foi bom o seu conselho. Teve gente que depois veio falar do meu livro, que eu soube que falou mal, não sei o que, nem leu, mas só por cara que eu considerava, sabe? Isso acontece direto, então você também tem que estar preparado. Quando você publica, você está publicando. Pode ser um post, pode ser um livro, você vai estar gerando atenção. E a atenção é positiva e negativa. Você tem ação e reação, né? Você jogou alguma coisa para o mundo, alguma coisa vai reagir positivo e também deve vir alguma coisa negativa. Você tem que saber filtrar. Paulo Coelho é no mundo inteiro. Mas quantas pessoas falam mal dos livros do Paulo Coelho? A todo momento.
todo momento. Todo direito. Imagina digerir isso, né? A gente tem que ter essa capacidade de digerir isso. Eu já levei, quando eu lancei o meu primeiro livro, em 2015, eu levei porrada também. Eu levei porrada. Levei porrada, assim, Sim. que eu não entendi nada, e custei absorver, mas aí depois eu fui realizando, fui fazendo, seguindo o conselho da minha mãe, né? Quando a minha mãe falava assim, quando alguma coisa ou alguém te incomodar, você finge que essa pessoa é invisível. Eu criei um manto da invisibilidade daquelas pessoas que me incomodavam, Não, entendeu? e uma coisa que também todo autor tem que saber, a crítica ao livro não pode levar pessoal a ele. É, Sei que às vezes é é. difícil, porque ele considera o livro um filho para o seu trabalho, mas a crítica ao livro ele não pode levar pessoal a ele. Ele tem que saber Uhum. também que é o cara está criticando o texto. Esses dias, eu tive um caso muito... Fiquei até chateado pela autora, mas faz parte. A Uhum. gente lançou uma coletânea chamada Multiverso Pulp. Ela é uma coletânea que a gente faz chamada para todos os autores. O primeiro ano a gente fez 3 títulos, que já 2 a gente já lançou, que é o Espada e Feitiçaria. São temas Pulp. Espada e Uhum. Feitiçaria, o outro Ópera Espacial e o terceiro agora é Horror. No próximo ano nós estamos inclusive com as chamadas abertas, vai ser Alta Fantasia, Multipunk, que é para todo tipo de steampunk, cyberpunk, Tesla Punk, Solar Punk, Uma todos esses pancada só. punks da vida, a pancada só, e investigadores de sobrenatural. Vão ser esses 3 temas. E na ópera espacial, a gente recebeu muito mais textos de autores do que de autoras. Uhum. E da autora estava legal, inclusive o nosso organizador falou, vou abrir com o texto dela. Né? E a primeira resenha que entrou na Amazon do livro, só saiu um e-book, o cara detonou o texto dela. Uau, é mesmo? Deu nota 3. Ele foi fazendo resenha, o cara lá, o leitor, foi fazendo resenha, dando notas. E detonou o texto, que eu até acho um texto bom dessa autora. Aí ela botou no Twitter assim, poxa vida, eu participei da antologia, me escolheram para abrir, fiquei orgulhosa. Aí a primeira resenha, o cara faz uma... Primeira resenha que entra na Amazon é Aham, conto a aham. conto, e como a minha primeira, o cara ainda detonou. Agora todo mundo que abre as resenhas da Amazon ainda abre Tá com o vendo cara logo a primeira detonando o meu dela. conto. Detonou meu conto. Pô, então é um autor iniciante, tá? Pô, início de carreira, escreveu um conto, a gente botou o conto dela na frente, ainda tem que aprender. Agora, até tem que aprender que eu tenho que dar o primeiro conto para alguém com mais casca grossa de mercado. Verdade. Porque assim, se alguém Para falar mal, absorver, é esse. para absorver melhor a porrada, né? Então, faz parte. Nem todo mundo vai gostar do que você escreveu. E aí Não, com agora, o certeza. primeiro conto dela é o que abre. Aham. E aí tá lá a resenha do livro Multiverso Do- Pop Ópera Espacial, vocês podem ver a resenha lá, na Amazon. Entrou essa resenha e o cara abriu conto a conto e o dela ele dá uma nota 3 e para outros ele dá nota Nossa. 5, né? Aham. Aí ela ficou chateada, pô, não precisava fazer isso. Ela É, acusou o cara é é, misógino. ele desabafou no Twitter, né? O caso Ai, dela. Deus. Poxa, e eu conheço o cara que fez a resenha. Conhece o Nosso cara. parceiro da Uhum. editora. Conheço o resenhista. Aham. Né? Aham. Não posso nem dizer para ele, pô, cara, Pô, olha o que você a fez, gente não caramba. influencia em nada. Olha o que Não, tá você certo. fez. Tá certo, tá certo. Deixa eu seguir aqui, tem mais, que nosso tempo está até estourado, mas está um papo tão gostoso que eu até Sim. peço desculpas a você, que eu falei em 1 hora, a gente Não. está aqui falando, já passando já 14 minutos do nosso tempo. Mas tem uma pessoa, dentro do grupo de escrita criativa, tem alguns poetas também, né? Sim. E é claro que não é uma característica da sua editora Editora. lançar livros de poesia, livros de poemas e tal. Poderia até ser uma coisa que, se fosse excepcionalmente uma coisa ligada dentro do teu nicho, que é até uma coisa que eu nunca vi, mas quem sabe. Mas você conhece o mercado e eu acho que essa pergunta cabe, né? A pessoa diz aqui, a poesia perdeu o seu espaço no mercado editorial? O que você Agora fala? eu vou falar uma coisa. Hum. Eu não conheço o mercado de poesia, não Uhum. entendo nada, nunca publiquei poesia, não tenho qualidade para decidir se um poema é É bom bom ou ruim? Uhum. ou ruim. Não tenho.
sabe? Um texto de literatura fantástica, de fantasia, eu consigo dizer, pô, isso aqui está muito parecido com RPG, ou com D&D, com Tolkien, com, sabe, com grande. Não, esse texto aqui é legal, tá bem construído. Essa ideia, não, pô, essa criatura eu sei que existe na mitologia tal, tal, tal e tal. Na ficção científica também, no horror também. A poesia. Tu quer me dizer, se a poesia não tiver rimo, por exemplo, para mim, eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim, sabe? Eu não entendo só entendo de poesia o que aprendi no colégio, sabe? Então, Perfeito, assim, perfeito. eu não sei dizer quanto que vende um bom livro de poesia, não sei dizer se não vende, que editoras publicam, onde se publica poesia hoje. Então, assim, é uma pergunta, É eu uma vi, pergunta que realmente você, chegou, você mas o que eu disser vai ser furado, sabe? E isso eu não vou poder ajudar, o que eu disser vai ser furado. Infelizmente, isso aí eu não conheço, teria que chamar alguém do mercado de poesias mesmo, sabe? Para poder tá falando com as pessoas. Claro, não, compreendo. Você está sendo franco, você podia inventar um monte de coisa aí, um monte de teoria, mas realmente a franqueza para mim é fantástica. Você podia estar, não, eu acho, não acho. Você Não, eu não entendo pois nada. não Eu não sei entende, então dizer. não vai Eu falar. nunca acompanhei o mercado de poesia. Eu nunca acompanhei o mercado de poesias. Assim, de ver qual é a poesia mais best-seller aqui da Amazon. Eu não tenho nem ideia do que seja hoje o que é um best-seller de poesias dentro da Amazon, por exemplo. O que se vende, o que não vende. Perfeito. Agora, por exemplo, eu vou te dar um exemplo diferente. Eu lancei um livro chamado O Estranho Oeste de Kenny Blackmoon. É um livro que junta Velho Oeste e Sobrenatural. A gente lançou esse livro e logicamente caiu na categoria de Oeste da Amazon. Aí nós vamos ver quem é que está na frente do nosso livro na Amazon, na categoria Oeste. Aí, vamos dizer, o nosso livro estava em décimo, os 9 primeiros eram livros eróticos, tipo Meu Rancheiro Gostoso, meu Cowboy Garanhão. É só título assim. Porque, pô, não é título de Velho Oeste, era livro hot, com tema de Oeste. A pistola do meu cowboy, coisa assim. Só dá isso. Você está falando aqui, Arthur, eu tô me vindo títulos, como já dizia aquela inenarráveis aqui, estão me vindo títulos aqui fantásticos, mas são muito pornográficos que eu falar, mas estão vindo títulos Aí eu fantásticos. falei assim, pô, mas eu querendo lançar o Oeste, pensei que ia estar na categoria Oeste, ia ter lá o bom, o mal e feio, Sim, escrito sim. o livro de Oeste mesmo, sim, sabe? de Oeste mesmo, né? De Oeste, que nem a gente vê filme de Velho Oeste, essas coisas. Claro. Não, era só romance hot de... Que loucura. de Velho Oeste. Falei, pô, vou abrir uma linha, autores de linha hot, mandem ter, vou abrir linha hot. Qualquer coisa. Da tutora que vai ensinar os 6 irmãos e cada livro é ela ficando com 2 irmãos diferentes, sabe? É coisa que tem aí no mercado. Ai, meu Deus, que ótimo. Mas que literatura fantástica não dá dinheiro. O romance hot que dá, tá no primeiro de Oeste lá, meu cheiro favorito. Tá muito bom isso, tá muito bom. Mas é verdade, é muito curioso. E se você observa até na plataforma Wattpad, você tem muito isso, né? Você tem, dentro da plataforma Wattpad, você tem, eu já pude fazer uma avaliação, você tem muita coisa teenage, né? E você tem muita coisa voltada para o hot, né? Ou então fanfic, né? Então tem muito isso também. E você tem que dar uma boa peneirada para encontrar algumas coisas que são interessantes. Que você tem um volume muito grande de texto, mas para você encontrar alguns textos interessantes, você tem que dar uma bela peneirada, né? E ainda mais por ser uma plataforma gratuita, então tem de tudo lá, né? Inclusive, eu já tive que entrar mais de uma vez com o Wattpad para tirar cópia dos nossos livros que os caras estavam publicando no Wattpad. É mesmo, caramba. O Wattpad eu já tive umas 2 vezes, já tive que entrar como editora, que o autor pediu, o Wattpad não tirou, aí eu tive que entrar como editora para mostrar que o livro era publicado. Tipo, copiou, colou, né? Copiaram, colaram. Copiou e colou. Caramba. Bom, eu já tive com o meu livro, já tive
volta e meia eu boto lá o título do livro, ou então o meu nome meu heterônimo, né? E aí eu vejo onde é que estão dando download em PDF pirata, né? Eu já peguei uns 3. Já Uhum. peguei uns 3, aí eu entro em contato com o administrador do site e tal, já consegui tirar. Mas fica uma dica aí da gente para vocês também. De vez em quando coloquem lá o nomezinho de vocês como autores, coloquem o título do livro para ver onde é que está circulando o. E às vezes até tem coisa boa, já aconteceu de ter coisa positiva, de encontrar, de buscar o meu livro no Google e encontrar ele um comentário que eu não li, ou uma resenha que eu não vi, enfim. Tem isso Ah, também, né? Tem isso Ah, também. isso a gente faz todo dia. É, Aqui na é, editora, todo dia eu faço uma caça. E o que é é. pior, tem muita gente que não marca a editora, marca só os autores. Marca só os Então, às autores, vezes, é. a gente caçar resenha nova, tem que procurar pelos autores, sabe? Porque, o pessoal faz a resenha e não marca a editora. Aham, aham. Vai pelo autor mesmo, né? E, Arthur, eu queria assim, para a gente encerrar, porque o tempo já está avançando Sim, mesmo, eu queria que você deixasse uma mensagem. Se é que você está afim, também se não tiver afim, não vá, não estou afim de deixar mensagem, não. Mas eu sou muito franco aqui com os meus convidados. sim, Mas antes de mais nada, eu queria agradecer muito a você, agradecer mesmo de coração você dispor desse tempo. E sim, também você está de coração aberto aqui, mostrando o outro lado para sim, os autores. De certa forma, conheço que, sei lá, minha jornada profissional como publicitário, eu sempre tive até contato também com editoras, com sim, editoração, trabalhei em editora, trabalhei em jornal, então a gente tem um pouco dessa experiência. Mas eu achava importante também as pessoas não só ouvirem o tio Ricardo velho aqui, mas ouvirem de sim. fato um editor atuante no mercado. Ah, uma coisa que é importante é o seguinte: primeiro, assim, ter um livro best-seller pode acontecer, mas normalmente a carreira do escritor, primeiro, tem que ter um texto bom, né? Por isso que o curso de escritas criativas são importantes, né? Você pode ter isso naturalmente, mas você pode trabalhar, você pode ter pessoas que vão te orientar para escrever melhor, Uhum. né? Então, tem o texto bom. Um texto bom é a condição primeira para estar no mercado, né? O texto ruim não entra, a não ser que você seja um super best-seller de alguma coisa, um youtuber, autor da Globo, É. autor da Globo nem mais, né? Youtuber está passando, Ou você né? matou a Então, assim, família, né? matou a família e virou best-seller lá dos noticiários e vai escrever sua Exato. história. Ou você é um político que vai contar Toda a um podridão. juiz que vai escrever a história, toda a podridão dos seus tempos de ministro, alguma coisa assim. Senão, você tem que ter um texto bom. É a primeira condição. Uhum. Tem que ter uma ideia criativa também. E seu texto tem que ter princípio, meio e fim. Tem que ter uma ideia criativa, tem que ter princípio, meio e fim. Não precisa ser uma ideia original, que você É. fala, Uhum. tem que ser uma ideia criativa, o seu jeito, desenvolva o seu estilo, desenvolva o seu estilo que as pessoas reconheçam que é o seu. Não precisa ter uma ideia original, precisa ser escrito da sua maneira e bem escrito, sabe? Com livros com princípio, meio e fim, com coerência, com bom senso. Então, esse é o Uhum. primeiro passo. Segundo, pensa quanto um profissional em outra carreira ele precisou estudar e trabalhar para chegar onde que ele está. Para ele dizer assim, tenho sucesso na minha carreira. Uhum. Tem muitos que não chegam a ter sucesso. Aqueles que têm o sucesso na sua carreira, cheguei. Sou um publicitário com certo nome, sou um dentista com certo nome, sou um médico com certo nome, sou um advogado com certo nome, que já tenho causas que me mantêm, que eu posso viver bem só Uhum. com o percentual das causas que eu ganho. Quantos anos aquele cara estudou e trabalhou até chegar lá? Quantas horas ele gastou nisso? Para conquistar isso, Agora né? pensa que você também vai precisar dessas mesmas horas na carreira de escritor, sabe? Para se divulgar, para se ou se não vai gastar as mesmas horas, vai Uhum. contratar alguém Uhum. para fazer uma parte disso, para se Uhum. divulgar, para escrever, para fazer relacionamentos, para tudo. Então, assim, não é de um dia para a noite, não é para nenhuma profissão, não seria diferente para a carreira de escritor, sabe? É isso que é muito importante, que além de bom profissional, você também tem que ter bons relacionamentos dentro da carreira, Uhum. tem que ter Uhum. bons e tem que ter persistência.
não vai ser no primeiro, não vai ser no segundo, não vai ser no terceiro. Eu estou há 6 anos no mercado, já tenho 70 livros publicados pela editora e nós estamos só no início da jornada. Com certeza. Nós estamos só no início da jornada. Eu estou um pouquinho melhor do que quando estava lá atrás? Estou. Né? Estou um pouquinho melhor. As pessoas já me ouvem, já me ouvem alguma coisa que eu falo e presta atenção. Já. Sabe? Estão conseguindo autores um pouco melhores, já tem mais bagagem, também estou conseguindo também. É importante, né? Eles trazem uma história, né, também que vai agregar Estão conseguindo ser mais ouvido pela distribuidora. Eu lembro quando estava no meu primeiro livro publicado, eu cheguei e fui falar com uma distribuidora, com uma grande rede. Né? E falei assim, grande rede, quer distribuir meu livro? Posso procurar? Você pode, quer o meu livro? Tá legal o meu livro aqui, sabe? Aí a grande rede falou, interessante, quantos livros você tem no catálogo? Falei, nem tem catálogo. Nem tem um, tô começando. Aí ela fez assim, nos procura quando tiver mais de 100. Desligou o telefone na minha cara. Que legal, hein? Uns anos depois, eu não cheguei a 100. A própria grande rede nos procurou. Quer entrar com esse livro tal, sabe? Mas não foi com 2, com 3, com 4, foi com 20, 30. E a gente começou a chamar a atenção. Começamos a ser finalistas do Jabuti, começamos a ser finalistas dos prêmios locais, regionais, começamos a ser finalistas e ganhar o prêmio Leblanc, os prêmios da área de literatura fantástica, sabe? Começamos a ser finalista do HQ Mix. Aí o pessoal começou a olhar que editora é essa que está conseguindo... Tá aparecendo pelas beiras, né? E mesmo assim, nós ainda, depois de 6 anos, 70 livros, ainda somos ilustres desconhecidos da grande maioria do mercado. Nós somos com menos de 100 ainda editora pequena, micro, sabe? E é menos de 100 títulos ativos. Não é títulos publicados, é títulos ativos. Ativos. Ou seja, nós ainda somos uma editora pequena, nano, sabe? E é assim, é persistir dia após dia, um trabalho de formiguinha. Mesmo porque você não pode ser comparado com editoras que têm, sei lá, 1000 títulos, mas que, na verdade, trabalham mais como um birográfico do que propriamente uma editora. Não, mas, por exemplo, a editora Record, o Grupo Record, ela lança por mês o que eu lanço em 2 anos. O Grupo Record lançava, antes da pandemia, 30 títulos por mês, contando todas as suas editoras do grupo. 30 títulos por mês. É uma máquina. Eu lanço 15 por ano. Né? Ou seja, ela fazia no mês o Grupo Record que eu faço em 2 anos, sabe? Não tem comparação, sabe? Do poder que um Grupo Record tem, que eu tenho, sabe? Do nome que a Record, a Rocco, a Companhia das Letras vai ter, do que eu vou ter. Mas mesmo assim, a gente está persistindo. E cada ano a gente consegue que o nome da editora fique um pouquinho mais conhecido. A nossa base de fãs aumenta um pouquinho, sabe? Já tem autores nossos hoje que já estão no 6º, 7º livro com a gente, e a gente já lança livro novo dele, já tem gente que bota shut up and take my money, sabe? e vão e compram mesmo, sabe? Já entram e compram o livro da pré-venda sem saber do que se trata o livro. Que bárbaro, isso é muito bom. Só pelo que a gente já construiu com aquele autor, sabe? Você falou agora a palavra certa, é construção, né? A coisa tem que ser construída. Construção sempre. Tá certo. E pensa isso, pensa no tempo que você demorou, que um profissional precisa para ser um bom profissional naquela área, e pensa na quantidade de horas que você se dedicou à sua carreira de escritor. Você vai ver que provavelmente, se ainda você tem outra profissão, o tempo que você dedicou à carreira de escritor não vai dar nem um semestre de faculdade. Não, né? Com certeza. Isso para todos. Não vai dar um semestre de faculdade. Então, você quer vencer como um escritor profissional, sendo que não gastou na tua carreira de escritor nenhum semestre de faculdade da tua carreira principal, por exemplo? Exato. Então, é isso que as pessoas têm que pesar. Às vezes desanimam, passei 2 anos, mas qual tempo efetivo você gastou em 2 anos na sua carreira de escritor, sabe? É uma construção. É uma construção, é dedicação. Não, tá certíssimo. Acho que foi o papo foi excelente, né? Foi um papo. Eu estou vendo até aqui nos comentários pessoas falando que estão super satisfeitos com
com as coisas que você disse aqui. O grande problema é que não é muito animador. É a gente dizer que você não vai escrever o livro e ele vai virar um best-seller na primeira vez. Que você vai ter que se dedicar. Que você vai ter que se dedicar às redes sociais. Que você vai ter que mas tudo isso que você está falando serve como alicerce e como tijolo para a construção da carreira deles. Quando, na verdade, sim, você poderia estar muito bem aqui ouvindo o que eles querem, ou falando o que eles querem ouvir. Né? Quando, na verdade, não é isso. Você está falando a realidade do outro lado do mercado editorial. Faça relacionamentos. Por exemplo, se não pode ir em eventos locais, vai numa Bienal, conheça as editoras que existem, participe dos grupos no Facebook, no WhatsApp, no associações que tenham também de escritores, participe da Câmara, da Associação Gaúcha de Escritores do Rio Grande do Rio, de onde for, vá em eventos, converse com outros escritores, sabe? E por aí vai, sabe? Aproveite bem faça relacionamento também, prestigie os outros. Se você é um escritor nacional, prestigie os outros escritores nacionais também. Sabe? Veja aqueles que estão melhores que você, o que eles estão escrevendo. Né? Outra dica importante. Eu quero ser um best-seller nacional. Tá? Quantos livros nacionais você leu? Nenhum. 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 Pô, você quer ser um best-seller nacional e não leu seus pares. Sabe? Não leu seus pares. Como é que você quer ser um best-seller se você não sabe nem como é que é o mercado nacional? Quem são os seus pares? Quem é hoje o best-seller na sua área que você quer escrever? Sabe? Quais são as pessoas dentro do seu nicho, né? Exato. Dentro do seu nicho. O que está sendo produzido dentro do seu nicho? Quem são as editoras que produzem dentro daquele seu nicho? Eu escrevo um livro policial. Quem são as editoras que publicam livro policial hoje no Brasil de autores nacionais? Sabe? Quem é o autor nacional hoje mais bem sucedido? É o Rafael Montes? É a Cláudia Lemes? Quem são esses nomes hoje que estão bem sucedidos na literatura policial? Leia esses caras, o que eles estão escrevendo, sabe? Desenvolva o seu estilo, veja o que está sendo feito, vá em eventos, converse com eles. A maioria dos autores são acessíveis até por redes sociais. Sim, acompanhe esses autores nas redes sociais, veja como é que eles estão fazendo o marketing deles também, sabe? E por aí vai. Gente, foi de uma riqueza muito grande tudo isso que você falou. Foi assim uma aula muito interessante. Eu acho que isso vai dar suíte, como eu falo. Certamente vai dar pipoca pulando lá no grupo de escrita criativa lá do WhatsApp. E eu só tenho mais uma vez a te agradecer muito, Arthur, a tua presença aqui, tá? Em nome do pessoal que está do grupo todo. Né? Eu que agradeço, porque falar de mercado editorial é uma das coisas que eu gosto. Então, melhor ainda. Tá podendo falar disso, para mim, fica falando horas. Tá? Não, mas a gente pode depois marcar uma nova. A gente inventa um tema e vamos embora. Depois a gente marca outra presença sua. Que eu acho eu tenho certeza que as pessoas gostaram muito da forma com que você expôs todas as coisas. Tem muita gente boa para ser chamada também, antes de repetir. Então... tá certo. Arthur, olha, fica um grande abraço, tá? Um grande abraço de minha parte, da parte de todas as pessoas que estão aqui no grupo, tá bom? E a gente vai voltar a se falar. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou até esse momento também. A gente correu aí mais de 34 minutos de prorrogação, mas valeu demais. Okay, então. E um forte abraço ao Arthur, e a gente vai continuar se falando, mantendo contato. E, gente, um grande abraço a todos vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. E se derem, entre no site da VEC Editora, conheça o nosso catálogo também. Com certeza. Depois eu vou botar o link lá para o pessoal. A gente começou com o site novo, estou colocando os títulos aos poucos, passando do antigo site para o novo, né? Ainda não está completo. Ou entre na Amazon e procure a VEC Editora na Amazon para ver mais dos nossos títulos e por aí vai. Tá? Legal, gente. Arthur, grande abraço. Tá? Gente, um grande abração. Tchau, gente. Para todo mundo, uma boa noite. Valeu. Até a próxima.